Esse vídeo é quase um convite a pensar fora da caixa. Se você monta comandos elétricos e nem sempre consegue utilizar um CLP, dá uma olhadinha nesse relé aqui que pode ser usado como relé de impulso, relé de movimento zero, temporizador cíclico, temporizador convencional, gerador de impulso, temporizador com retardo na desenergização. Esse é um relé multipropósito que, apesar de todas essas funções que eu falei, ele acaba sendo vendido como temporizador multifunção, que é talvez a função para a qual ele mais acaba sendo destinado, e por isso ele acaba sendo vendido dessa maneira. Se você procurar por relé de impulso no site da Brasiltec, vai encontrar um relé de impulso, mas não vai encontrar esse aqui. Se você procurar por relé biestável, vai encontrar relé biestável, mas não vai encontrar esse aqui. E esse aqui, pelas suas características distintas, talvez seja muito mais interessante para a sua aplicação. Não só essas funções que eu acabei de citar, mas outras funções também que ele faz, são 10 funções no total. Alguma dessas 10 funções pode ser muito melhor atendida por ele do que por algum outro relé que é específico. Se é que existe relé específico para algumas dessas funções aqui que eu vou citar. Então, se você conhecer esse relé melhor, eu tenho certeza que em muitas aplicações que de repente você quebrou a cabeça, utilizou mais de um temporizador, mais de um relé acoplador para poder montar uma lógica capaz de fazer a função desejada, talvez seria muito mais viável, muito mais econômico e o seu circuito ficaria muito mais compacto utilizando esse relé aqui, que é um temporizador multifunção, mas que apesar disso serve a diversos outros propósitos que nem tem a ver necessariamente com temporização. Por exemplo, na função biestável não existe temporização. Então, continua aqui comigo nesse vídeo e conheça esse relé aqui, porque a única maneira de você saber como resolver, a única maneira de você saber se ele vai ser útil ou não é conhecer as funções, para que quando você se depare com a necessidade, saiba onde encontrar a solução também. Pessoal, apesar do objetivo do vídeo aqui não ser apresentar o relé em si, mas sim as possíveis aplicações, até por isso eu vou citar exemplo de todas essas funções aqui, eu vou citar exemplos para vocês, vou demonstrar também. O objetivo é falar das aplicações, mas eu preciso falar brevemente do relé também para vocês entenderem aqui como que vai acontecer essa demonstração. Aqui na lateral desse relé nós temos um gráfico temporal com todas as funções, então o que acontece a partir do momento que energiza, usa o gatilho também, existe um gatilho aqui, eu já vou explicar isso, e também como que se comporta o relé e também a contagem do tempo em cada uma dessas funções. Esse gráfico aqui, cada um desses gráficos vai mostrar de uma das funções. Mas não se preocupem, aqui está pequeno, eu vou mostrar lá no manual, fica mais fácil. A alimentação desse temporizador aqui é de 12 até 240 volts, tanto em tensão contínua quanto em tensão alternada, então é extremamente versátil aí nesse sentido. Aqui nós temos o esquema de ligação também. E vamos lá, falando da ligação, eu tenho A1 e A2, A1 na esquerda e A2 na direita. Nesse caso, estou alimentando com 220 volts, corrente alternada. E o S aqui no meio é o terminal do gatilho. Esse gatilho deve receber a mesma tensão que nós temos aqui em A1. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma derivação de A1, aqui na origem do A1, nesse conector de derivação. A fase vem aqui para alimentar. Vem aqui embaixo no comum do contato também. Aqui embaixo nós temos o contato. E vem aqui nesse botão. Nesse botão aqui, né? Desse botão aqui em cima eu tenho a conexão em S, então S está recebendo a mesma fase aqui do A1. Se estivesse alimentando com positivo e negativo, por exemplo, o mesmo polo que vem aqui no A1 deveria vir também no S. Aqui embaixo temos um contato a relé, um contato reversível, e portanto comum no 15, 16 ao fechado e 18 ao aberto. Como eu estou usando o aberto, que é o 18, então esse sinalizador aqui ele vai ligar junto com o relé. Quando o relé como está, vai ligar o sinalizador. Do outro lado do sinalizador nós temos o neutro aqui para realizar essa alimentação. É um temporizador muito bem acabado, o acabamento dele, a construção dele é impecável, muito bem feito mesmo. Temos fixação em trilho DIN com trava nos dois lados aqui. Ele é bem estreito também, um pouco mais estreito que um temporizador. Aqui um disjuntor, na verdade. E só explicando rapidamente, aqui em cima nós temos um LED verde que é da alimentação. Quando alimenta esse temporizador, esse LED acende. Nós temos do outro lado um LED que liga junto com a saída, com o contato aqui, e ele pisca enquanto a contagem do tempo está sendo feita. Aí nós temos as escalas de tempo aqui, então é um temporizador que tem várias funções, ele serve para ser alimentado com várias tensões também, e ele tem várias escalas de tempo. Nesse caso nós temos escalas aqui de 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 1 e 10 horas, 1 e 10 dias, e também a opção de sempre ligado e sempre desligado. Embaixo nós temos o percentual em relação à escala que foi selecionada. Nesse caso aqui está selecionado 10 segundos e na proporção aqui no percentual está em 30%. Então a contagem que vai acontecer aqui por esse temporizador multifunção é de 30% de 10 segundos, ou seja, por volta de 3 segundos, né? Eu falo por volta de 3 segundos porque como o ajuste aqui é analógico nesse potenciômetro do meio, então talvez você acabe não conseguindo encontrar exatamente o 30, né? Fica um pouquinho para mais, um pouquinho para menos.
vai ficar alguns décimos de segundo ali de diferença, mas com cuidado ali para ajustar você consegue encontrar o tempo desejado. E aqui embaixo, o último ajuste é da função, vai de A até J, portanto, 10 funções diferentes que esse temporizador faz. Aqui na escala, eu falei que tem a opção de sempre ligado e sempre desligado. Parece inútil, né? Ninguém vai comprar para deixar sempre ligado ou sempre desligado, mas imagina que você vai fazer uma manutenção e não quer que o equipamento que está ligado aqui na saída acione. Então basta deixar aqui em desligado, talvez pode ter uma simples lâmpada aqui na saída, mas você quer fazer a manutenção da lâmpada, é melhor que não esteja ligada, né? Então você vem aqui e deixa no desligado, fica bem mais fácil de fazer isso. O ligado também é importante, principalmente para fazer testes, né? Então é bacana também essa opção sempre ligado. Ao invés de colocar um jumper aqui embaixo, o que daria mais trabalho, né? Você simplesmente muda aqui a escala. Talvez tá sendo feita uma manutenção à distância, né? Alguém que está no local precisa fazer alguma alteração aqui e você à distância só pede para colocar no sempre ligado e já vai descobrir se é o temporizador de repente que não está ligando alguma coisa, ou para fazer algum teste é bastante interessante. E tem para uma função específica que eu vou falar aqui, essa opção de sempre ligado e sempre desligado é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Eu vou falar dessa opção aqui, mas isso fica para depois quando eu chegar na função especificamente. Agora aqui no site da Brasiltec eu vou pesquisar aqui em cima por temporizador e vou encontrar aqui, ó, temporizador configurável, vai aparecer alguns modelos aqui. Eu vou baixar o manual dele para a gente conseguir acompanhar os gráficos temporais, vai ficar bem mais fácil de eu explicar. Eu vou demonstrar cada uma das aplicações, mas de toda forma é bacana acompanhar pelo gráfico, porque fica bem mais fácil. Tem algumas explicações aqui, alguns dados importantes também, e aqui estão os gráficos. Eu não preciso se ater ao que está escrito, porque eu vou explicar cada uma dessas funções. Eu vou começar pela mais simples e mais elementar aqui para a gente já eliminar ela, que é o retardo na energização. Esse aqui é o temporizador convencional, né? Você alimenta ele conta o tempo com o relé desligado e depois liga o relé. Cortou a alimentação, cortou também o relé. Então vou alimentar aqui o circuito. Dá uma olhadinha aqui, ó, vai acender a luz do temporizador. Eu estou com outra função aqui agora, por isso que não vai acontecer. Deixa eu mudar para a função A. Ó, função A, vou apagar aqui, vou desligar aqui de novo e ligar de novo. Vamos lá, vou ligar a alimentação. Está contando o tempo com o relé desligado, ligou o relé. Então é a função mais elementar, não vou perder muito tempo aqui porque todo mundo já conhece. Isso aqui serve para avisar o fim de algum processo, serve para retardar o acionamento de algum dispositivo da máquina, de repente ele precisa ligar um pouquinho depois, então você consegue utilizar esse temporizador aqui para essa função. Lógico, ninguém compra ele só para isso, né? Mas de repente se você precisa ter apenas um temporizador em estoque para atender praticamente qualquer aplicação, às vezes acaba se saindo barato, né? Para ter no carro também, não dá para ter um temporizador de cada tipo no carro. Então esse aqui às vezes te salva de ter que ir buscar um temporizador em algum lugar, pode ser importante. Bom, da função A eu vou direto para a letra D, porque eu vou explicar numa ordem aqui que vai ficar mais fácil de entender e não pela ordem em que as funções estão no temporizador. A função D é retardo na desenergização. Então é o contrário, né? Na opção anterior contava o tempo para ligar o relé, agora vai contar o tempo para desligar o relé. Repara que essa contagem ela só inicia quando o gatilho é desligado. Antes nós não tínhamos no gráfico não tinha o gatilho, né? Tem aqui U, que é a alimentação, e tem R, que é o relé. E esse Tzinho aqui é a contagem do tempo. Agora aqui no D, ó, na função D, eu tenho o U, que é a alimentação, que sempre vai estar ativo aqui. O S é o gatilho e o R é o relé. Então, a partir do momento que eu ligo tensão aqui no S, no meu caso apertando o botão, né, o relé ele já liga imediatamente e esse relé vai ficar ligado por algum tempo depois de eu tirar esse gatilho do S. Eu tirar a tensão do S aqui do gatilho, né, vai ocorrer a contagem do tempo para desligar. Então o retardo não está no ligar, está no desligar. Se antes de a contagem do tempo encerrar eu ligar de novo o gatilho, reparem que o relé não chega a desligar, né? Ele só vai desligar depois da contagem do tempo mesmo. Então, vou mudar para essa função aqui, é a função D, né? Deixa eu mudar só para demonstrar rapidamente também. Vou ligar, olha só, eu liguei, não mudou nada, né? Não liga nada, o temporizador ele precisa ficar sempre alimentado. O que vai mandar no funcionamento aqui nesse caso é o gatilho. Então, apertei o gatilho, está contando o tempo para desligar. Ó. Se eu ficar com o gatilho pressionado, não conta o tempo. O tempo só começa a ser contado depois que eu removi essa tensão aqui do gatilho. Onde que vai ser útil essa aplicação? Eu posso dar um exemplo aqui de um exaustor de churrasqueira. Se você tiver um prédio com 50 apartamentos, por exemplo, e cada apartamento tiver uma chave com opção de liga e desliga, eventualmente algum desses 50 apartamentos vai esquecer ligado. E aí o exaustor nunca vai desligar, porque sempre vai ter algum apartamento que vai esquecer ligado. Então, utilizando um relé desse tipo, você utiliza um comando de pulso. Em cada um dos apartamentos precisa ter uma tecla do tipo campainha ou um botão de impulso mesmo que vai dar só esse pulso realmente. E o temporizador começa a contar o tempo para que depois que se encerra esse tempo ele desliga sozinho. A cada novo pulso recomeça a contagem do tempo. Então se um morador está fazendo uma carne
e depois de 2 horas alguém vai fazer carne também, o exaustor está quase desligando, talvez o tempo programado era 2 horas e meia. Se der um novo pulso, ele vai recomeçar a contagem e vai ficar mais 2 horas e meia ligada. Então, a cada novo pulso, recomeça a contagem e essa é uma das aplicações. Mas dá para utilizar também para iluminação, por exemplo, retardar o desligamento de alguma lâmpada. Tem uma série de aplicações, inclusive dentro de máquina também, de repente algum dispositivo que precisa ficar funcionando um tempinho a mais. Talvez é um exaustor dentro de uma máquina que ele precisa ficar ligado mesmo depois da máquina desligar, porque essa máquina ela fica retendo um pouco de calor ainda, de repente tem uma resistência que tem uma inércia grande e ela fica esquentando um pouquinho, então a exaustão, a ventilação ela precisa acontecer por mais tempo. É uma das aplicações desse temporizador. Bom, voltando aqui para o manual então, nós vamos para a letra E, que é uma função, se chama reativa com um pulso. O que acontece? É parecida até com o retardo na desenergização em algum aspecto, mas a contagem ela inicia a partir da borda de subida aqui do pulso, né? A partir do momento em que a tensão é aplicada no terminal S, já começa a contagem. E essa contagem ela vai acontecer durante o tempo que foi programado com o relé ligado e depois esse relé desliga. Se eu der novos pulsos antes do relé desligar, essa contagem ela é reiniciada, mas sempre no início desse pulso, né, na borda de subida aqui, quando é aplicada a tensão. Então, demonstrando aqui rapidamente, letra E, né, estava na D, agora foi para E. Vou alimentar o circuito. Nada acontece. Estou pressionando o botão aqui, na função anterior não desligaria, mas nesse caso desligou. Se eu der um pulso, também desliga depois da contagem do tempo, ele fica ligado enquanto a contagem está acontecendo, né? E se eu der novos pulsos, para não deixar essa contagem encerrar, a saída não chega a desligar, só vai desligar de fato quando a contagem encerrar. E depois da contagem, mesmo com o botão pressionado, a saída ela vai ficar desligada. Bom, esse aqui é fácil, né? Voltando então para o manual de novo, nós temos a função H. A função H, se reparar, deixa eu até colocar aqui as duas na mesma página, na mesma tela aqui, a função E e a função H ela é muito parecida. Qual que é a diferença? Na função H, os novos pulsos, enquanto está contando o tempo, os novos pulsos são ignorados. Então, enquanto que aqui na função E eu tinha uma renovação desses pulsos, na função H não tem. E para que ter duas funções se elas são tão parecidas assim? Eu vou explicar com exemplos que vai ficar mais claro. Na função anterior, onde a contagem dos pulsos ela era renovada, é muito interessante para usar como relé de movimento zero, por exemplo. O que é um relé de movimento zero? Você coloca um sensor na polia de algum motor que vai ficar girando, que tem alguma certa inércia, por exemplo, uma serra. Depois que você desliga uma serra, ela vai ficar por algum tempo girando. Se a sua máquina tem proteções em volta e uma porta que dá acesso ao mesmo ambiente onde está a serra, essa porta ela não deveria poder abrir enquanto a serra ainda está se movimentando. Então o que faz? Bota um sensor na polia desse motor, esse sensor fica pegando pulsos de acordo com o movimento, né? Você vai ter algumas saliências nessa polia para que ela passe na frente do sensor, ora esteja na frente, ora não, ora sim, ora não, e aí um sensor indutivo, por exemplo, ele vai ficar gerando pulsos de acordo com que essas saliências vão passando na frente dele. Vai acontecer em alguns momentos do sensor parar na frente de uma saliência dessa e ficar mandando pulso, vai acontecer também de parar em um local onde a saliência não esteja e o sensor fique desligado. Mas qual que é a importância do temporizador aqui? O sinal ele vai ficar se repetindo. Ora tem pulso, ora não. Ora tem pulso, ora não. E aí você define um tempo, que é o tempo em que você vai aguardar depois de parar de pulsar. Então, alguns segundos depois, alguns minutos, geralmente alguns segundos, depois de parar de pulsar, e libera a porta da máquina. Só que, eventualmente, vai parar em cima da saliência. Imagina a função D, retardo na desenergização. Se parar o gatilho em cima, se o gatilho for habilitado por um sensor e esse sensor parar em cima da saliência, a contagem do tempo nunca começa e, portanto, a porta nunca vai ser liberada. Aqui, mesmo que se mantenha esse sinal aqui, a contagem vai acontecer e vai liberar a porta. Só que a cada novo pulso, essa contagem vai reiniciando, então, enquanto a máquina estiver girando e enquanto os pulsos estiverem sendo enviados, a contagem não acontece. Essa função é perfeita para utilizar como relé de movimento zero. Agora, essa função aqui já não atenderia, porque como os novos pulsos eles não reiniciam a contagem, depois do primeiro pulso, esse relé ia contar e ia liberar a porta. Iria acabar liberando a porta logo depois de contar o tempo a partir do primeiro pulso. Então não serve para relé de impulso. Por outro lado, essa função H, ela serve para uma situação onde você tem um botão na faixa de pedestre para que o pedestre tecle esse botão e informe que ele está querendo atravessar a rua. Assim, conta um tempo para que o semáforo dos carros fique no amarelo e depois no vermelho, e a partir desse tempo
libera para o pedestre atravessar. Essa é uma possível aplicação. Se você tem a renovação da contagem com vários pulsos, se chegar um novo pedestre enquanto está contando e ele apertar o botão, vai começar a contar de novo. Chega mais um pedestre, começa a contar de novo. Se tiver vários pedestres, talvez essa faixa nunca vai ser liberada. Então é importante que os novos pulsos não reiniciem a contagem nesse caso. Então tem aplicação onde é bom que seja reiniciada a contagem, em outras aplicações não é bom que seja reiniciada a contagem. Agora demonstrando aqui rapidamente a função H então, da função E, vamos aqui para a função H, vou alimentar o circuito, não liga o relé. Se eu der apenas um pulso, vai funcionar da mesma maneira, né? A diferença está que se eu der outros pulsos aqui, o relé desliga igual. Então é quase que igual, só muda esse detalhe. Voltando aqui para o manual, vamos para a função G. A função G é o gerador de pulso. Aqui basicamente não precisa do S aqui, que é o terminal do gatilho, né? Nós vamos ter alimentação. Assim que alimenta, começa a contar o tempo e depois a saída liga por apenas meio segundo. Então, para que se utiliza esse tipo... Eu já vou fazer a demonstração aqui. Deixa eu mudar para a letra G. Para que se utiliza isso aqui? Vou dar um exemplo. Imagina que você tem algum comando que vem de algum equipamento qualquer e esse comando ele manda um sinal que dura algum tempo ou que permanece por tempo constante. Só que se você está usando esse sinal para ligar, por exemplo, um relé de impulso mecânico, esse tipo de equipamento ele não pode receber um sinal por mais do que um instante breve, porque ele acaba queimando. Se você ficar com o dedo pressionado no botão aqui para habilitar um relé de impulso mecânico, se você ficar ali por volta de 5 segundos, talvez um pouquinho mais, vai queimar o relé. Então, em alguns casos, o sinal que você tem, ele permanece por mais tempo, mas ele precisaria ser curto. E por isso, então, se utiliza essa função aqui. Então, vou alimentar aqui. Repara que já começou a contar o tempo, ele vai dar um impulso de meio segundo e vai desligar. Isso aqui é bacana também para um comando de motor, né? Talvez o sinal que está vindo lá é um sinal que vai permanecer habilitado, mas você quer dar só um impulso para ligar o contador. E como é um sistema que pode ter um contato de selo, por exemplo, ele vai se manter ligado. Então, o temporizador aqui, ele liga o contador, por ter um contato de selo, ele se mantém ligado. E aí quem quiser desligar, depois consegue desligar, porque não vai estar ativo esse sinal aqui. Bom, a próxima função, voltando aqui para o manual, retardo ligado, desligado. Essa função aqui, ela atrasa tanto o acionamento do relé quanto o desligamento. Isso aqui é bastante interessante para a linha de produção, onde você tem esteira transportadora, né? Às vezes demora um pouquinho para o equipamento passar no sensor, até que ele chegue de fato no local onde você quer que algum processo aconteça, né? Algum processo seja executado. E, enfim, por isso é importante, então, retarda tanto o acionamento quanto o desligamento do relé. Esse comando aqui, para fazer com temporizador e com relé acoplador, você vai precisar de pelo menos um temporizador para contar o tempo do primeiro atraso para ligar, outro temporizador para o atraso para desligar, um relé acoplador para manter essa saída habilitada. Então é um comando que é bastante trabalhoso para ser feito, custa também, já que precisa de 3 equipamentos pelo menos, e ocupa bastante espaço, né? Utilizando um relé desse aqui fica bem mais fácil. Eu já vou selecionar essa função aqui, é a função I. Vou alimentar o circuito, nada acontece, né? Esse aqui é com gatilho. Apertando o gatilho retarda o acionamento. Enquanto o gatilho estiver habilitado, vai ficar ligado esse comando aqui. E depois que eu solto o botão, então conta o tempo para desligar. Isso aqui para acionar dispositivos auxiliares dentro de uma máquina é muito bacana também. Seja algum sistema de lubrificação, de arrefecimento, que pode ligar um pouquinho depois, mas precisa se manter ligado depois que o equipamento principal é desligado também. Bom, isso aqui eu consigo enxergar uma série de possibilidades aí. Se você tem alguma aplicação assim, se já passou por alguma situação que precisava de algo assim, deixa um comentário aí, vai ser importante para que os seus colegas também consigam adquirir mais conhecimento a partir das experiências de vocês. Então, se eu der só um pulso aqui, só exemplificando, ó, só um pulso, ele vai contar um tempo, ligar, só que imediatamente ele já vai desligar, né? Então, um pulso faz com que o tempo ligado e o tempo desligado seja o mesmo, basicamente, né? E se segurar mais tempo, daí a diferença vai ser esse tempo em que está pressionando. Bom, voltando para o manual mais uma vez, nós temos as funções B e F. Eu vou falar delas junto aqui, porque tanto a B quanto a F, elas fazem a mesma função, que é a temporização cíclica. Qual que é a diferença entre uma e outra? Numa delas, o temporizador começa com o relé desligado, que é a letra B, começa desligado e depois liga.
Na outra, o relé começa ligado e depois desliga. São duas funções muito parecidas, mas igualmente importantes, né? Tem casos em que é interessante que se comece ligado e tem casos que é interessante que se comece desligado. Eu tenho alguns exemplos aqui de, por exemplo, uma centrífuga industrial, onde o motor precisa girar num sentido, depois inverte para o outro, depois volta para um, vai para o outro. Processos de limpeza muitas vezes são assim também. É um processo por um tempo, depois outro processo, depois um processo, ou liga e desliga para deixar algum equipamento de molho também, né? Ainda relacionado à limpeza. Deixa de molho, agita. Deixa de molho, agita. Então no processo de lavação, um temporizador cíclico pode ser importante também. E ainda tem mais um caso ainda que, bom, eu acho que tem mais aplicação para ele do que todas as outras que eu citei, que é o revezamento de bombas. Nos condomínios se tem bomba 1 e bomba 2, né, para que caso uma dê defeito você tenha a outra e não fique sem o suprimento de água. E essas bombas precisam ser revezadas para que a que fica parada não acabe estragando pelo fato de estar parada, né? E a que está funcionando também não acabe estragando pelo excesso de uso. Então você tem duas bombas, caso alguma dê defeito tem a outra para repor e essas duas precisam trabalhar. Dá para usar um relé de impulso para isso. Esse próprio temporizador em outra função, eu já vou falar também, dá para servir para essa função. Existe relé específico para revezamento, inclusive mais barato também, mas tem outras características, talvez esse aqui seja melhor para sua aplicação. E nesse caso aqui, como temporizador cíclico, você pode colocar, tem escala de dias ali. Então dá para colocar um dia uma bomba, outro dia outra bomba, ou um tempo maior ou um tempo menor, dá para ficar revezando e é interessante aquela escala, aquela posição da escala onde fica sempre ligado e sempre desligado, é muito importante para os casos onde uma bomba vem a dar defeito. Você pode deixar sempre ligado para que a outra bomba fique funcionando ou sempre desligado, dependendo se você está usando contato aberto ou fechado, né, para cada uma delas. Então, essa posição da escala é muitíssimo importante para que no momento em que uma bomba der defeito, você consegue deixar somente a outra selecionada. E essa é mais uma das aplicações. Eu vou colocar aqui na função, vou começar com a letra B. Vou ligar aqui o circuito. Aqui não precisa de gatilho, né? Ele já começa a contar o tempo, nesse caso desligado, e depois liga, né? Na função B é assim. E esse ciclo vai ficar eternamente, né? Enquanto eu mantiver a alimentação aqui, vai ficar esse ciclo. Essa é a função B. Agora eu vou colocar na função F. E a única diferença é que já vai começar com o relé ligado. Mas contando, né? Então é isso. A próxima função é aqui a letra C. Na letra C, o contato ele fecha no momento da alimentação e abre depois que a contagem se encerra. Então, se você for reparar, é até parecida com a letra H. Olha só, a letra H é algo parecido, né? Você liga aqui o gatilho e já começa a contagem, depois desse tempo a contagem se encerra. A diferença é que aqui não tem gatilho, a própria alimentação do relé é o gatilho. E na função H, mesmo que o gatilho seja interrompido, a contagem do tempo continua. Na função C, a contagem do tempo não continua. Você apertou o gatilho e a alimentação, né? Se você cortou a alimentação, olha só, nesse pedaço aqui do gráfico, cortou a alimentação, corta o relé, independente da contagem ter acabado ou não. Se a alimentação se mantiver por mais tempo, acabou a contagem, desliga o relé. Essa função tem algumas aplicações também, como por exemplo o forno. Então o temporizador liga junto com o forno, mas a saída do temporizador que vai estar comandando uma resistência, por exemplo, vai ficar ligada por um determinado tempo que quem vai determinar esse tempo é o processo, né? Tem outra aplicação que inclusive eu sugeri para um cliente a utilização desse temporizador há anos atrás, ele utilizou e ficou muito bom. Era um frigorífico onde tinha um portal em que quando o caminhão chegava, esse portal ele irrigava esse caminhão com um líquido que esterilizava o caminhão. Então o que fazia com que esse portal acionasse era um sensor. Então quando o caminhão chegava nesse local, o sensor mandava o gatilho para o temporizador e essa pulverização acontecia. Quando acabava o tempo necessário, que eles julgaram necessário lá para que essa pulverização acontecesse, ela acabava, a pulverização terminava e o caminhão estava liberado para ir para frente. Bom, se o caminhão saísse de cima da plataforma, se ele saísse de dentro do portal, na verdade, né, esse sensor deixaria de ler e, portanto, a pulverização acabava no mesmo instante. Por isso que é importante a diferença da função H para a função C, é que na função H, se fosse utilizada, a pulverização ela se manteria, mesmo que o caminhão saísse da frente do sensor. Então, nesse caso, se o sensor, se ele detectou alguma coisa, começou a pulverização e depois saiu da frente do sensor, a pulverização para e só vai permanecer se o caminhão estiver na frente. Então, demonstrando aqui rapidamente, função C, vou ligar, a pulverização está acontecendo aqui nesse caso, depois da contagem do tempo, a pulverização se encerrou. Vou ligar novamente aqui, o caminhão saiu da frente, acabou no mesmo instante. O caminhão se manteve na frente, vai ficar por um tempo e depois desliga.
Então, função extremamente simples também, mas com algumas características que permitem ser utilizada, essa função ser utilizada em algumas aplicações e outras não, né? Agora, a função J é a última, né? A última que sobrou aqui. É relé biestável. Ela funciona como uma... Aqui é chamado de trava de memória aqui no manual, né? Cada novo pulso que é dado inverte o estado do relé. Então, um pulso liga, outro pulso desliga, e sempre na borda de subida. Ó, repare que é sempre na borda de subida. Então, vou alimentar aqui o circuito, nada vai acontecer. Se eu dou um pulso, liga. Mais um pulso, desliga. Se eu manter pressionado, não muda absolutamente nada. É sempre na borda de subida, né? Sempre quando o gatilho é recebido. Independente da velocidade aqui, ele consegue acompanhar, né? Diferente de um relé mecânico que não pode receber vários pulsos porque a bobina dele esquenta, aqui não, né? Como esse relé aqui é eletrônico, existe um limite, né? Por conta do relé também de saída. Esse relé também não pode ficar recebendo vários pulsos por segundo por muito tempo, mas é muito mais tolerante à frequência de acionamento do que um relé todo mecânico. Bom, para a função biestável, tem algumas possíveis aplicações também. Uma delas é repetida aqui, que é a alternância de bomba, né? Tem relé específico para alternância, mas esse aqui também pode ser utilizado nessa função. Usa um contato fechado lá de cada um dos contatores. A cada desligamento de um contator, ele vai mandar um novo pulso aqui, vai inverter o relé, e aí você inverte também o motor que vai ser acionado na próxima vez que a boia pedir água, a próxima vez que a boia pedir o acionamento de alguma bomba. Então tem essa opção, tem a opção também de iluminação industrial. Imagina que você tem um galpão com 10 portas de entrada e saída. Se cada uma das portas tiver que ter uma chave de iluminação, precisa ser um comando com pulso, assim, né? Não teria como ser chave fixa. Então cada um dos colaboradores, quando vai sair, aperta o botão para desligar a iluminação e aperta o botão novamente quando chegar de volta na fábrica para ligar, independente do ponto em que estiver, né? Basta que o sinal de tensão ele vá para todos os botões e todos esses botões sejam ligados aqui no terminal S, que é o segundo terminal da parte de cima aqui desse temporizador. Pessoal, então já falei de todas as funções, né? Acho que ficou claro aqui que às vezes você não vai encontrar um equipamento com a função específica que você precisa, talvez não vai ser um equipamento dedicado, mas um relé de vários propósitos, assim como é esse temporizador multifunção, pode te atender. Então fique atento aos equipamentos, se inscreva e ative o sino de notificações para saber quando eu postar vídeos aqui. É importante que você conheça os produtos para saber quando eles podem ser utilizados para atender a sua necessidade. E deixa o seu gostei, comenta aí também possibilidades de aplicações aí com essas funções que eu citei. Vai me ajudar a encontrar outras possibilidades também e vai ajudar os seus colegas que vão estar acompanhando os comentários.